Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, você voltou, que legal que você está aí, disposto, animado, curioso de aprender mais do texto bíblico, e a gente está aqui para compartilhar com você. Eu sou o Fábio, para te ajudar a compreender mais o texto bíblico. Hoje Atos capítulo 6, parte 1, episódio de número 798, 10ª temporada, vendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Você encontra aí os outros 9 livros da Bíblia, os 4 evangelhos e os 5 do Pentateuco, disponíveis capítulo por capítulo. Você é interessado de aprender mais da palavra de Deus, a um custo zero. A palavra de Deus não pode ser vendida. Ela precisa ser compartilhada de forma gratuita. Então veja que nessa oportunidade agora, no capítulo anterior, a gente viu muita coisa interessante do capítulo 5 de Atos. E nesse capítulo 6 a gente inicia a nossa jornada em alguns episódios, separado em alguns episódios para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Versículo 1 ao 7, convido você para ler. A gente vê aqui, nesses versos iniciais, uma prosperidade e paz na igreja que se segue. Veja que prova uma condição de uma virtude excepcional. Ela pode abruptamente se transformar em uma de enfermidade comum. Veja que do auge do santo entusiasmo ali do crescimento da igreja, a igreja ela desce por uma descida íngreme e rápida para as profundezas de uma disputa desagradável. Veja que os versos do texto deles nós entendemos que a prosperidade ela traz perigo para uma igreja cristã, bem como para as almas individualmente. O versículo 1 diz que multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. O crescimento muitas vezes traz consigo orgulho, falsa confiança, preguiça, mundanismo. É um lugar escorregadio, onde há grande perigo de queda. É frequentemente a condição de desacordo e até mesmo de séria discórdia. Quando o número é pequeno e o grupo fraco, cada membro da comunidade sente que deve apoiar os demais e dedicar todas as suas forças ao avanço da causa comum. Mas quando há consciência de força, o senso de responsabilidade diminui. E os homens se permitem manifestar sinais de impaciência, queixas e mais queixas. Nenhuma igreja cristã pode permitir que qualquer um de seus membros introduza nota discordante. Ela pode, de fato, ser perdida e silenciada nas harmonias que prevalecem, mas pode desafinar tudo e ser o começo de uma dissonância sem fim, de uma confusão terrível. A ação harmoniosa da igreja depende, em grande parte, da sábia distribuição de suas funções. Não é razoável que nós, os apóstolos, versículo 2, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Era totalmente indesejável que os apóstolos de Cristo, encarregados de tão elevadas funções, gastassem as suas forças e tempo em pequenos arranjos financeiros. Provavelmente fariam isso mal, quando poderiam estar realizando seu próprio trabalho admiravelmente. Dividiram sabiamente os deveres da igreja em 2 partes diferentes, das quais assumiriam uma e deixariam a outra para aqueles cujos hábitos e capacidades os tornassem adequados para o seu desempenho. Então, tudo correria bem. Se não designarmos funções com discrição, todos os assuntos rapidamente se desorganizarão. A máquina funcionará com o máximo de atrito em vez do mínimo.
Que o ministro assuma seu cargo ou cargos e lá seja encontrado em plena atividade, que os outros tenham seus e os mantenham. Que a atividade seja bem dirigida e haverá paz. Os oficiais da igreja fazem bem em consultar a comunidade em vez de resolverem tudo sozinhos. Os 12 convocaram a multidão e disseram: isto não está certo, etc. Versículos 2 e 3. Os membros da igreja devem lembrar-se de que os assuntos são grandemente agilizados, a ordem mantida e a paz preservada pela delegação de deveres a alguns homens escolhidos por outro lado. Os líderes devem lembrar-se de que mesmo os apóstolos inspirados de nosso Senhor não se basearam em sua dignidade como tal, mas consultaram a multidão dos discípulos. E que o que eles fizeram com propriedade, nós podemos fazer com vantagem. Mesmo para os deveres mais humildes da igreja, algumas condições são necessárias. Os 7 homens agora designados para servir às mesas deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, verso 3. Ou seja, eles deveriam ter, primeiro, boa reputação, segundo, ser homens espirituais em quem Deus habitava por meio de seu Espírito, e terceiro, ser homens de prudência e capacidade. Aqueles que não possuem essas qualificações não têm o direito de esperar qualquer posição na Igreja de Cristo. Sem a confiança e a estima de seus irmãos, não poderiam ter um bom começo. Sem caráter cristão, estariam completamente deslocados. Sem os dons necessários de entendimento e disposição, certamente não teriam um bom final. Nós podemos esperar que a fidelidade ministerial seja seguida por triunfos abundantes e até surpreendentes. Quando os apóstolos foram dispensados de outros deveres mais seculares e se entregaram continuamente à oração e ao ministério da palavra, versículo 4, então a palavra de Deus se espalhou e até grande número de sacerdotes se converteu, verso 7. Isso chama atenção. Veio um sucesso abundante. O número dos discípulos se multiplicou grandemente. Foi um sucesso surpreendente. Uma grande multidão de sacerdotes passou a obedecer à fé. Não se segue necessariamente que a fidelidade ministerial seja acompanhada de tais resultados. A falta de oração, a discórdia ou a inconsistência por parte dos membros podem anular os esforços do mais santo e capaz ministro de Cristo. Mas não havendo nada no caminho, e a própria igreja estando em sintonia, um ministério fervoroso e fiel testemunhará resultados espirituais muito abençoados. Muitos serão acrescentados à igreja, e entre eles alguns que pareciam total e irremediavelmente afastados por seus preconceitos, seus interesses temporais, a hediondez de seus erros ou a sua longa permanência no pecado. Esse espírito de conflito que surgiu entre os helenistas e os hebreus, membros da mesma nação, do mesmo sangue, da mesma igreja, mas de diferentes locais de nascimento, educação e, acima de tudo, de línguas diferentes. A língua é talvez a maior barreira entre os homens. Muitas dessas associações que governam a mente estão enraizadas no som da nossa língua nativa. Nós podemos notar que o cristianismo ele reconcilia a diferença entre o judeu e o judeu falante de grego. E o Novo Testamento é o pensamento do judeu na língua grega. A maioria das disputas mais acirradas na vida familiar gira em torno de questões de dinheiro, propriedade e sua distribuição. E daí o dever cristão de estrita justiça e exatidão em todas as relações com os bens deste mundo. O ciúme estava na raiz da discórdia. Nenhum sentimento é mais doloroso do que a sensação de negligência e de preferência alheia.
Todo princípio cristão está enraizado no amor, o único que pode vencer o ciúme. Todas as graças cristãs são apenas formas do amor que não busca os seus interesses. O amor deve procurar remover essa raiz de amargura, que de outra forma perturbará muitos e poluirá o fluxo puro de paz na igreja. A convocação da igreja que ocorre aqui foi ao bom senso, à piedade da multidão, foi o apelo da sabedoria e da justiça que pode sempre ser feito com segurança. Mas, sem uma liderança forte, até mesmo as comunidades cristãs podem se tornar cenários de paixão desenfreada. Ela é composta de muitas vontades. Se ninguém estiver presente para representar com consciência e firmeza a vontade do cabeça da igreja, que é Cristo, nada além de confusão pode ser esperado. Quando essa vontade ela for claramente aprendida e o dever daí decorrente firmemente estabelecido, a maioria, se não a totalidade, estará pronta para obedecer. E tal foi o caso em Jerusalém. A divisão das funções cristãs é necessária. Não é agradável nem ao pastor da igreja, nem ao julgamento de seus membros esclarecidos. A palavra de Deus, ou pensamento e expressão na igreja, o ministério cristão em seu sentido específico, era a função especial dos apóstolos. O serviço às mesas era outro tipo de função, evidentemente importante, necessária, mas para as duas funções serem fixadas nas mesmas pessoas, haveria falta de congruência ou de harmonia. Para o ministério da palavra, o afastar-se das distrações dos negócios desta vida é particularmente necessária. A função central na igreja é a do mestre. Se esta enfraquecer ou for de alguma forma restringida, a vida da congregação inteira sofrerá. Ela exige um homem completo, de energias completas. A resolução dos apóstolos é, portanto, perseverar na oração e no ministério da palavra. Essas duas palavras devem resumir a vida do pregador. Pela oração ele se alimenta da fonte da verdade e da força divina, e na pregação ele transmite aquilo que recebeu. Sem a comunhão interior com Deus não pode haver poder para prevalecer sobre os corações dos homens. As instruções para a nomeação de diáconos que ocorre aqui foi que 7 deveriam ser selecionados. É claro que o número tem associações sagradas, que sem dúvida foram úteis à mente. O número 7 simbolizava, naquele contexto, judeu força, presença divina, assistência. Deveriam ser cheios do Espírito, uma expressão que não pode ser definida, mas cujo significado pode ser sentido. A presença divina na alma ela é sempre indefinível e é conhecida por seus efeitos no tom da voz do homem, na energia, na gentileza e na persuasão de sua fala, de sua ação. Eles deveriam ser homens sábios, sempre necessários para tarefas tão delicadas como a que lhes foi confiada aqui. Bondade, bom senso, estas são as grandes qualidades necessárias aos oficiais da igreja todos os dias. Nem homens fracamente bons, nem homens meramente astutos preenchem as qualificações desejadas. O conselho dos apóstolos é aprovado por unanimidade, e 7 irmãos são escolhidos e apresentados aos apóstolos, que ratificam a escolha da igreja pela devota cerimônia da imposição das mãos. Houve a eminência de Estevão. Ele é especialmente mencionado como cheio de fé e do Espírito Santo. Fé é uma palavra muito abrangente no Novo Testamento. Pode significar aqui constância, fidelidade ou hábito do crente vivo, forte. Mas na realidade, os dois significados se unem. Mas na realidade,
O homem crente, no sentido cristão genuíno, é o único verdadeiro. O homem firme, o homem confiável porque ele próprio confia em Deus. Aquele que não tem fé inabalável no divino não é objeto de confiança humana. A gente continua no próximo episódio a falar desses diáconos. A gente vai ver a proeminência e o destaque de Estevão e também o fim que teve. E a gente vai aprender muita coisa interessante com isso tudo, tá bom? Agora reflita comigo de que adianta uma igreja crescer em número se não cresce em amor, se não cresce em justiça, se não cresce em unidade. E como pode o Espírito de Deus habitar plenamente em um corpo dividido por murmurações, por ciúmes? É importante a gente pensar em tudo isso. A gente vai orar e encerrar mais um episódio, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, que essa palavra ela te transforme, te edifique, te renove pelo poder do Espírito de Deus. Oh, Jesus lindo, o Senhor conhece os corações. O Senhor sonda as intenções mais profundas de nosso ser. Nos ensina, Senhor, a servir uns aos outros com humildade, sabedoria, amor verdadeiro e desinteressado. Que cada função nossa, no lar, no trabalho, na vida, na igreja, seja exercida com excelência. E que em tudo teu nome seja glorificado. Esse deve ser nosso alvo. Dá-nos líderes cheios do Espírito. Deus está em falta. Membros comprometidos com a tua igreja, para que a tua palavra cresça e alcance muitos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos e te adoramos, não somente pelo que tu fazes, mas pelo aquilo que tu és. Glória a Jesus. Amém, amém e amém.